Vexame do Fluminense? Após a derrota por 4-2 para o Red Bull Bragantino, a crise explodiu nos bastidores. Teve bronca pesada. O clima ficou insustentável e você vai saber agora o motivo bizarro que fez essa bomba estourar no tricolor. Antes de a gente entrar em campo, eu reuni o grupo e falei novamente para eles: olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e infelizmente vai acontecer o pior. Estou avisando vocês para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. Aconteceu. No intervalo do jogo, eu falei a mesma coisa. Entre ligados, entre focados, entre concentrados no trabalho de vocês, a gente voltou para o jogo com esse gol. Senão a coisa vai acontecer de novo. E, infelizmente, a coisa aconteceu de novo. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. E, infelizmente, nós não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos 2 gols com 4 minutos, se não me engano, logo no início do jogo. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo, né? Aí, essa é a minha análise do jogo. Eu respeito qualquer outra opinião. Agora vem uma outra opinião, se você me permite. 2-1 para o Bragantino. O último lance do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti. Então muita gente pode falar, foi pênalti, não foi pênalti. Bom, o que eu tenho para falar desse lance, o Rodrigo, diretor de arbitragem da CBF, o Périx é a pessoa encarregada de cuidar do VAR. A CBF sabe que eu sou um cara que defende a arbitragem, dou moral para a arbitragem, mas tem horas que eu também tenho que falar. Uma pessoa, no caso, a pessoa do VAR, não é só no nosso jogo, isso é para o bem do futebol brasileiro. Não é só no nosso jogo que aconteceu hoje. Não pode, de maneira alguma, não pode. E nós temos exemplos disso no Brasil, inclusive. Não pode uma pessoa só tomar uma decisão. O que eu quero falar com isso? O VAR apita o jogo. Eu venho falando isso há 10 anos. O VAR apita o jogo. O VAR não pode apitar o jogo sozinho. Uma pessoa do VAR não pode decidir o que é certo e o que é errado dentro do campo. O árbitro é o dono do jogo. E muitos árbitros falam, eu que mando o jogo. Ele está certo, ele que manda o jogo. Então, mais uma vez, eu vou dar um conselho para as pessoas da CBF. Manda o VAR quando ele tiver numa indecisão, e uma indecisão ele tinha hoje, pode ter certeza, porque aquilo é pênalti. Porque no momento que o Facundo tenta dar o chapéu, tenta dar o drible nele, ele está com o braço aberto. Quando a bola pega no braço dele, ele joga o braço para trás. Bom, para quem jogou futebol, é tapar os olhos e ver que foi pênalti. Mas aí tem pessoas no VAR que nunca jogaram futebol. Tem pessoas no VAR que acham que é aquilo e decidem. E um lance desse, que é pênalti e não é dado, não estou falando que a gente iria fazer o gol no pênalti, mas nós teríamos grande possibilidade de acabar o primeiro tempo com o jogo empatado. Então, o que eu quero falar para a CBF? Eu falo isso há 10 anos. Um lance desse, o VAR não pode decidir sozinho. Ele tem que chamar o árbitro. Ele tem que ter a segunda opinião. Não é porque o VAR chama o árbitro que o árbitro vai mudar de opinião, porque muitas vezes o árbitro não está vendo o lance direito. O VAR está aí para isso. Chama o árbitro, converse, troque ideias. Olha, eu acho isso, o que você acha? São 2 pessoas, no mínimo, que tomam uma decisão. Porque uma decisão de uma jogada errada, como essa, um pênalti não dado, pode botar um time para a segunda divisão, pode dar um título para um clube, pode tirar uma vaga da Libertadores, enfim, pode acontecer um milhão de coisas. Não pode uma pessoa tomar uma decisão, porque ela vai prejudicar A, B ou C. Tem que acabar com esse negócio do VAR apitar o jogo. Eu não sou contra o VAR, pelo contrário, sou totalmente a favor do VAR. Se tem a máquina tem que ser usada para o bem. Agora, não pode uma pessoa achar, não foi pênalti. Ou foi pênalti. Faz o seguinte, chama o árbitro nesses lances, chama o árbitro, discute com o árbitro, conversa com o árbitro. Não é porque ele chamou o árbitro que o árbitro tem que mudar a opinião dele. Então tem que acabar com isso no Brasil. Há 10 anos, 8 anos, como eu falando que o VAR tem que parar de apitar o jogo sozinho. Tem que parar. E a gente está vendo os erros infantis que o VAR tem cometido no jogo. Não é só no jogo do Fluminense, não. Em vários jogos eu vejo. Por quê? Porque uma pessoa só toma decisão.
E no momento que uma pessoa só no Brasil toma a decisão, bom, a gente vê o que acontece, né? A gente tem visto. Renato, como você avalia esse seu trabalho no Fluminense até aqui? Nota 10. Fala pessoal, vim aqui fazer uma sauna. Cara, achei o Fluminense hoje um Fluminense sonolento, sabe? O Bragantino vinha de 7 derrotas seguidas, sei lá. O Bragantino entrou pro jogo da vida. É aquilo que eu falo, né? O Bragantino, quando joga em casa, é um Bragantino muito intenso. Molecada, apesar de tantos desfalques, é um time muito bem treinado, bons atletas, bons jogadores, jovens, né? Então, assim, o time não pode entrar desligado. Resumindo, né, assim, o time não pode entrar desligado. Entrou desligado, tomou 2 gols, tentou reagir, no segundo tempo tomou gol no início novamente. Assim, acabou tomando 4 gols de bobeira, de fato. Não tem que tirar o mérito do Bragantino. Parabéns ao Bragantino, que fez um ótimo jogo, intenso, como se esperava, jogando dentro de casa. Mas a sonolência do Fluminense hoje fez o Fluminense pagar caro. Sim, ele sempre frisa muito pra gente entrar ligado, e hoje acho que a gente deixou escapar isso. Foi cobrado muito antes do jogo pra gente entrar mais ligado, que o aquecimento tinha sido um pouco abaixo. Mas que sirva de lição para que a gente já tenha uma decisão durante a semana lá em Salvador, e que sirva de aprendizado para que a gente não possa entrar dessa mesma forma que a gente entrou hoje, porque custa muito caro, e a gente tentou ainda correr atrás, a gente conseguiu fazer alguns gols. Olha, torcedor, não tem como negar. A derrota do Fluminense por 4-2 para o Red Bull Bragantino foi um vexame daqueles que deixam marcas profundas. Não foi apenas o resultado dentro de campo. O que mais chamou a atenção foi a forma como o time se comportou. Desorganizado, apático e sem qualquer reação diante da pressão do adversário. E aí, como se não bastasse o desastre nos 90 minutos, vem a bomba nos bastidores. Isso só mostra o tamanho da crise que o clube vive hoje. Quando o vestiário explode dessa forma, é porque a situação já saiu do controle faz tempo. Agora a grande questão é: quem vai assumir a responsabilidade? Vai ser o técnico que não consegue encontrar soluções? Vão ser os jogadores que parecem desligados e sem vontade? Ou a diretoria que muitas vezes finge que está tudo bem, quando claramente não está? O fato é que o torcedor tricolor não merece passar por isso. Depois de tantas conquistas recentes, ver o time nessa situação é doloroso. E a verdade é uma só: se não houver mudanças drásticas, se não houver uma cobrança séria e profissional, a tendência é que o Fluminense continue acumulando vexames como esse. No fim das contas, fica a reflexão: futebol não se ganha só com camisa pesada, com discurso bonito em coletiva ou com promessas de bastidores. Futebol se ganha com trabalho, com disciplina e com respeito ao torcedor que lota estádio, paga ingresso e veste a camisa todos os dias. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Quem deve ser o principal culpado por esse vexame contra o Bragantino? O técnico, os jogadores ou a diretoria? Deixe sua opinião aí nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre essa crise no Fluminense.